Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Sempre vai existir um Doeg edomita. Vamos lembrar quem foi esse cidadão chamado Doeg, o edomita, era de Edom. Isso é na época de Davi, quando ele estava fugindo de Saul. O Doeg era um edomita que queria agradar a Saul. Ele era proveniente lá de Edom, o povo de Esaú, que Deus resolveu amaldiçoar, não escolher. Mas eles ainda eram um povo que serviu de muito espinho para Israel, perturbou Israel, fez guerra contra Israel. Interessante, o Esaú não fez, mas eles se misturaram com os Horeus e outros povos dali, lá em Seir, do outro lado da Arabá, do outro lado do Mar Morto. Eles se juntaram, se misturaram e foram um povo terrível contra Judá. Há muitas profecias na Bíblia contra Edom. E, por fim, em Zacarias, que Israel conquistaria Edom, e isso ficou caracterizado naquele período interbíblico. Edom foi destruído porque os judeus conquistaram Edom e obrigaram os edomitas a se converterem à força ao judaísmo e se tornaram aquela sinagoga de Satanás, os judeus da Cabala, entre eles lá o Herodes o Grande, que governou querendo agradar os judeus em nome de Roma. Ele acabou governando por muito tempo, cerca de 46 anos, construiu o templo, enfeitou, na verdade, o templo que já estava reconstruído e quis ser o grande. Na verdade, ele passa para a história como Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus quando nasceu. Tudo idumeu, ou edomita. Bom, na época de Saul, esse Doeg queria agradar. Havia uma certa resistência por parte de Saul, porque ele não era israelita, muito menos benjamita, mas o Doeg quis agradar. E lá pelas tantas, o Saul de vez em quando abriu o coração e desabafava que ninguém tinha pena dele, que ele era um coitadinho, era um rei, mas que as pessoas não estavam ajudando e estavam até mascarando a revolta de Davi, que Davi era um inimigo terrível que queria conspirar contra a democracia. Davi era um terrorista que queria matar o rei e que o povo tinha que estar junto com o rei para eliminar o Davi. Bom, enquanto ele está falando aquelas coisas, desabafando, a mídia está repetindo, o Doeg apareceu lá do canto. Ô, majestade, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Um dia eu estava lá em Nob, onde os sacerdotes estavam, e eu estava por lá e vi o sumo sacerdote Aimeleque confabulando com Davi. Ele conversou com Davi, consultou a Deus em favor de Davi, deu a espada de Golias para o Davi. O rei Saul perguntou: o quê? É isso mesmo, Doeg? Majestade, eu vi. Ah, é? Então, mandem chamar o Aimeleque e os sacerdotes lá de Nob. Vamos conversar sobre isso. Não deu nem chance de o sacerdote se defender. Na verdade, o Doeg viu alguma coisa e deduziu outras. O sacerdote Aimeleque, que era sumo sacerdote, descendente de Itamar, ele não conspirou com Davi. Davi mentiu, enganou
o sumo sacerdote. E o sacerdote consultou a Deus e Deus respondeu, mas na ingenuidade, ele acreditando que Davi estava ainda ligado ao rei Saul. Mas o rei Saul não quis ouvir o sacerdote e concluiu: ô sacerdote, o senhor fez uma coisa errada e vai morrer. E aproveitem e matem os outros sacerdotes todos. Os israelitas que estavam com o rei tinham temor a Deus, pelo menos um pouquinho, e não quiseram matar os sacerdotes. Mas o Doeg disse: majestade, eu estou aqui, eu faço isso. Ele não tinha temor a Deus, era de Edom, um outro povo, não servia ao Deus de Israel, e disse: se o senhor quiser, eu faço. O rei disse: então faça. Ele pegou lá a lança e as armas e foi matando 85 sacerdotes que vestiam estola sacerdotal. E só sobrou o Abiatar, que era novinho, talvez um adolescente, fugiu e conseguiu escapar e foi para Davi dar a notícia. O Doeg foi a causa desse morticínio. Ele deu munição para o rei Saul, que estava possesso por um demônio, matar aqueles sacerdotes todos. Vamos entender esse papel. Na verdade, o Doeg não foi mais do que um instrumento de Satanás, mas o próprio Saul estava sendo um instrumento de Satanás também. Então, hoje em dia, há muitos Doegues por aí nas igrejas, pessoas que falam mal dos outros, usam a sua língua para dedurar, denunciar e maldizer outras pessoas. Eles não têm medo, não têm pudor, nem temor a Deus de falar mal dos irmãos. Criticam, falam mal dos líderes, dos pastores. Esses traidores, doegues, estão nas igrejas querendo aparecer, denunciando os outros. Eles acham, Satanás põe no coração deles, que se os outros forem chutados para o lado, se eles forem pisados, se eles forem tirados da frente, então eles vão subir. Eles querem denunciar os outros para se valorizar. Esses doegues não têm temor a Deus, eles agem por instinto natural, instinto animal, de querer falar mal de irmãos para eles se valorizarem. Infelizmente, as igrejas tem seus Judas, seus doegues edomitas. Isso é um ministério ruim. Mas Jesus diz que isso seria necessário. É necessário que venham escândalos. Ai daquele, por intermédio de quem o escândalo vier. O escândalo é, em geral, um crente velho, obreiro, pastor, que ama o mundo, o pecado, e dá vazão à carne dele para satisfazer o pecado, não se preocupando com os outros que vão ser escandalizados pela conduta dele. E no inferno ele vai pagar por aqueles que ele escandalizou, é o que Jesus disse. É necessário que haja doegues edomitas denunciando sacerdotes. É necessário que haja Judas traindo o povo de Deus, os líderes. É necessário que essas pessoas causem escândalos. Jesus é quem disse que é necessário que haja pessoas assim que causem escândalos. Mas ai daquele por quem o escândalo vem. Melhor lhe fora nunca haver nascido, ou então amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no fundo do mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Você entende? Qualquer pessoa fraca, uma pessoa que vai se escandalizar com uma atitude dessas de pecado, é um pequenino que Deus vai cobrar do causador do escândalo a alma dele, no inferno, é claro, na condenação eterna. Mas, infelizmente, ele vai levar outras pessoas também. E esses inescrupulosos obreiros que se prestam a esse papel para se engrandecerem, eles estragam a vida dos outros para satisfazer a sua carne, aos seus desejos pecaminosos.
eles não ligam para a alma dos novos, e assim, com sua atitude de pecado, eles causam escândalos, mas depois vão arder no fogo eterno. O Senhor lembra sempre isto. E o Doeg é o patrono desse grupo de pessoas causadoras de escândalos. Ele, querendo aparecer, não titubeou em denunciar os sacerdotes que foram mortos. Como os outros soldados não quiseram matar, ele mesmo matou para aparecer. Infelizmente, as igrejas estão cheias de doegues, que são obreiros que vão pisar nos outros, vão falar mal, vão causar divisão, vão causar escândalos, para eles satisfazerem o seu eu, a sua carne, o seu instinto pecaminoso. Vão escandalizar a muitos e o inferno vai estar com chamas dobradas para receber esses doegues. Meu irmão, entenda isso e saiba quão grave é você causar um escândalo, falar mal de um irmão, você escandalizar um pequenino, é algo terrível. O que o Doeg fez e que muitos estão fazendo é algo que vai trazer uma condenação eterna muito dura no lago de fogo para esses que causaram o escândalo. Ouça a exortação de Jesus. Tome cuidado com o que você fala, com o que você diz para as pessoas à sua volta, porque isso é muito sério. E se você for assim um que cause escândalo, você estará no rol desses que vão arder no lago de fogo.